Senhores, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, trazendo mais um conteúdo de direito dos contratos. Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com os senhores alguns comentários acerca de uma modalidade daqueles contratos que produzem efeitos em relação a terceiros. Então, temos conhecimento do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, no sentido de que os contratos produzem efeitos apenas às partes contratantes, mas há algumas modalidades que efeitos exógenos desse contrato podem ser direcionados para outras pessoas. A modalidade que comentarei nesta oportunidade é o chamado contrato com pessoa a declarar, previsto entre os artigos 467 e 471 do Código Civil. Inclusive, sugiro que o senhor dê um pause neste vídeo e vá acompanhar o Código Civil nos artigos mencionados para que então possamos continuar. Este contrato com pessoa a declarar é uma modalidade bastante útil na medida em que há uma característica que lhe é inerente. Essa modalidade de contrato traz uma cláusula em qualquer espécie contratual. Pode ser uma compra e venda, pode ser uma permuta, pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma doação, não importa. Traz uma cláusula em qualquer espécie de contrato em que é permitido para que um determinado contratante se faça substituir por um terceiro. Então eu repito, é um contrato que desde sua formação há uma cláusula em que permite-se que um dos contratantes se faça substituir por um terceiro, na medida em que esse contratante, por exemplo, A, sai do contrato, deixa de ter obrigações e entra um outro contratante em seu lugar, por exemplo, o contratante X, que assumirá então os direitos e deveres dessa posição contratual. Ou pessoa a declarar, é aí que vem o nome da modalidade contratual. Essa cláusula, que então dá a natureza desta modalidade, tem um nome específico, é chamada de cláusula pro amico eligendo. Pro amico eligendo, que não necessariamente precisa ser trazida a expressão em latim, mas sim que traga-se a previsão que um dos contratantes indicará um terceiro que assumirá a sua posição. É importante nós trazermos algumas características dessa cláusula. A primeira, então, é que se trata de uma faculdade de um dos contratantes. Então, não é porque há previsão na cláusula pro amico eligendo em que um dos contratantes exercitará esta cláusula. Imagine, posso trazer um exemplo de um contrato de compra e venda. Um contrato de compra e venda tem comprador e vendedor. Digamos que é entabulado este contrato por instrumento público, inclusive, e neste contrato por instrumento público, nesse instrumento, há uma cláusula dizendo que o comprador poderá indicar uma outra pessoa que assumirá sua posição contratual e, portanto, terá os direitos e deveres dessa posição. No caso, pagar o preço acordado com o vendedor e também ter a propriedade do imóvel para si. No entanto, como mencionei antes, essa indicação de um terceiro pelo primeiro comprador é uma faculdade, ou seja, ele pode ou não pode exercer. Tanto é aqui que vem um dos pontos-chave desta modalidade, no sentido de que, caso o contratante original, este é o nome que eu usarei, o contratante original não indique um terceiro que assumirá a sua posição contratual, o contrato continuará a produzir efeitos entre os contratantes originais. Repito, caso esse sujeito, no meu exemplo A, não indique o X para assumir a sua posição, o contrato continuará perfeito, o contrato continuará válido e produzirá efeitos aos contratantes originais sem qualquer prejuízo. Passo seguinte, vamos então entender esse mecanismo da indicação e da substituição por um terceiro. Trata-se de uma faculdade, mas num prazo avançado entre as partes ou estabelecido pela lei,
o sujeito contratante, o A, ele indicará um terceiro. Primeiro detalhe, essa indicação deve ser feita no prazo de 5 dias. Então, diz a legislação, diz a Lei 10.406, que a indicação deve ser feita no prazo de 5 dias a contar da formação do contrato. Então, houve o consenso que já aprendemos em outra oportunidade, há então 5 dias para essa indicação, salvo a estipulação em sentido contrário. Então, se ninguém falar nada, há 5 dias para a indicação, sob pena do contrato produzir efeitos entre os contratantes originais. Pode o instrumento, por uma cláusula, trazer que essa indicação deverá ser feita em 10 dias, 15 dias, 180 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Então, dentro da liberalidade dos sujeitos, é possível esta convenção. Não obstante, dentro do prazo estabelecido, a indicação e a aceitação deste terceiro, que são dois momentos distintos, como eu falarei adiante, ou seja, esse mecanismo formal de substituição do sujeito original por um terceiro deve ser feita na mesma forma do contrato. Então, se se trata de um contrato verbal, a indicação e a aceitação do terceiro podem ser verbais. Se se trata de um contrato escrito, este terceiro pode e deve, quando assumir a posição contratual, de uma manifestação de vontade escrita. Se o contrato foi feito mediante instrumento público, a aceitação do terceiro deve se dar mediante instrumento público. É interessante também uma outra característica relevantíssima do contrato com pessoa a declarar, que é a assunção pelo terceiro, no meu exemplo, o sujeito X, de todas as obrigações e direitos do contrato desde seu início. Pega o exemplo comigo da compra e venda. Digamos que foi feito um contrato, comprador-vendedor de um determinado objeto, em que seria pago um valor já pré-estabelecido em 6 parcelas mensais. Então, aproximadamente 180 dias para pagamento das 6 parcelas mensais. No mesmo período de 180 dias, teria o comprador, por uma cláusula pro amico eligendo, a faculdade de indicar uma terceira pessoa que assumiria sua posição em seu lugar. Perfeito. Iniciado o contrato, chegou o primeiro mês, ainda não foi feita a indicação, digamos que será feito ao final, não foi feito, chegou o primeiro mês, o comprador não paga a primeira parcela. Chegou o segundo mês, o comprador não paga a parcela. O terceiro mês, novamente, o comprador não paga a parcela. Aí esse comprador, sujeito A, ele indica um terceiro, que é o sujeito X, que aceita assumir esse contrato em seu lugar diante da previsão contratual. A partir desse momento, o sujeito A sai integralmente do contrato, ou seja, ele deixa de ter responsabilidades e direitos relativos a esse contrato, e o sujeito X assume sua posição contratual. E as 3 parcelas vencidas serão assumidas por esse X, tal como se ele fizesse parte do contrato desde a sua formação. Então, repito, desde o início do contrato é como se nós tivéssemos este terceiro. Tecnicamente, eu poderia dizer que a indicação e a aceitação produzem efeitos ex tunc, na medida em que retroage-se ao início da relação contratual. Perfeito. A última etapa, então, desse nosso raciocínio, uma ferramenta bastante útil, mas não demanda maiores complexidades, é entender que quando trabalha-se com o contrato a pessoa declarar, há necessariamente 3 momentos. Existe o primeiro momento, que é a formação do contrato, que o senhor já conhece. O segundo momento é, dentro do prazo estabelecido, e se não existe prazo 5 dias, o contratante indicar o terceiro. Indicar significa comunicar à parte contratual, parceiro contratual, quem será o terceiro que assumirá então a posição contratual. Indicação. Porém, um terceiro momento é a aceitação pelo terceiro.
Não basta você indicar um terceiro, isso é muito importante. Não basta você indicar um terceiro, é preciso que esse terceiro aceite. Um exemplo bastante claro. Eu faço um contrato de confissão de dívida em que eu me torno devedor de 100 mil reais. Coloco nesse contrato, estabeleço nesse contrato uma cláusula pro amico eligendo. No prazo de 5 dias eu indicarei um terceiro que assumirá minha posição. Aí no 5º dia eu indico Silvio Santos. Silvio Santos, comunicador, será então assumirá a minha posição contratual. Não conheço o Silvio Santos, ele não me conhece, ele não sabe que esse contrato existe e sequer ele quer assumir uma posição contratual. Então veja que o simples fato de você indicar um terceiro, dizer para o parceiro contratual quem será o terceiro, que é chamada, portanto, de indicação dentro dos 5 dias, não satisfaz, então, a transformação desse contrato ou a substituição da posição contratual. É preciso que esse terceiro, no caso Silvio Santos, tome conhecimento da indicação e formalmente aceite a substituição da posição contratual. É essa aceitação, então, que é o terceiro momento, como eu comentei, que torna perfeita a assunção da posição contratual por esse terceiro, e é essa aceitação que deve ser feita conforme a forma do contrato. Então, se trata de um contrato escrito, a aceitação necessariamente tem que ser escrita. Se trata de um contrato por instrumento público, a aceitação tem que ser dada por instrumento público. Um detalhe curioso, e que é muito utilizado na prática, é que essa aceitação ela não precisa ser realizada posteriormente ao contrato. Veja que curioso. Você já entendeu a dinâmica do contrato com pessoa declararem que existe um contratante que indicará um terceiro e esse terceiro tem que aceitar. Porém, antes do contrato, esse sujeito e o terceiro já podem ter um documento estabelecendo a realização do contrato com a pessoa declarar e que, caso isso aconteça, esse terceiro aceita assumir a posição contratual. Então, pode ser feito antes, em conjunto à formação do contrato, ou posteriormente à formação do contrato, a dita aceitação, inclusive na prática é muito recomendado, muito recomendado. Por derradeiro, nós temos que entender, eu já comentei com os senhores, que se não existir a indicação de um terceiro, o contrato produzirá efeitos entre os contratantes originais. Perfeito. Só que, na verdade, eu posso condensar ou categorizar esse raciocínio em 4 situações distintas que o senhor deve anotar, 4 situações distintas em que o contrato produzirá efeitos aos contratantes originais. 4. A primeira, já sabida, é se não existir indicação de um terceiro dentro do prazo convencionado. Então, se ninguém falar nada, são 5 dias, passaram esses 5 dias, não houve indicação de um terceiro. Essa é a primeira hipótese. A segunda, que também já é do seu conhecimento, o senhor sabe, a senhora também, que não basta indicar, é preciso que o terceiro aceite, Silvio Santos. Segundo motivo em que o contrato produzirá efeitos entre os contratantes originais é se não existir aceitação do terceiro. 1, se não indica. 2, ainda que exista indicação, que não haja a aceitação. Segunda hipótese. A terceira e a quarta hipótese merecem um parênteses. Ambas estão ligadas à figura da insolvência. A figura da insolvência diz respeito a uma decretação judicial, inclusive por processo específico, de que uma determinada pessoa não tem condições financeiras de honrar as suas obrigações. Repito, uma decretação judicial, mediante provocação da parte interessada, de que um determinado devedor não tem, portanto, condições financeiras de honrar com as suas obrigações, pode ser decretada sua insolvência. Voltamos, fecha parênteses, terceira e quarta hipótese. A terceira hipótese, agora, em que o contrato produzirá efeitos entre os contratantes originais, é se o terceiro, no momento da indicação,
Veja, no momento da indicação, se o terceiro ele era insolvente, como mencionado, ou incapaz. Então, digamos que eu sou um contratante que me resguardo no direito de indicar uma terceira pessoa para assumir minha posição contratual. Se quando eu indico que fulano vai aceitar, se eu indico um insolvente, essa indicação não produzirá efeitos e o contrato, eu continuarei no contrato. Se eu indico um terceiro que é o incapaz, essa indicação não produzirá efeitos e quem continuará no contrato serei eu. Então essa é a terceira hipótese, se é indicado um insolvente ou um incapaz. Quarta e última possibilidade. No momento da indicação, não havia insolvência, não havia incapacidade. Então não existia esse problema quando na indicação. Porém, como há ou pode haver um lapso temporal entre a indicação e a aceitação, no momento da indicação não havia insolvência, mas no momento que o sujeito aceita participar do contrato, o sujeito terceiro então manifesta sua vontade de que assumirá a posição contratual, ele é insolvente. Ele não era quando da indicação, mas quando da aceitação ele era insolvente por uma decretação judicial e mais, o contratante que permanece no contrato não tinha conhecimento dessa insolvência. Veja que situação muito específica. Quando da indicação não havia insolvência, então está tudo certo, você pode indicar esse terceiro, mas quando ele vai manifestar vontade dizendo que aceita, neste interregno houve então a decretação de insolvência e o sujeito que permanece no contrato não sabe, porque ele pode aceitar, eventualmente, que haja essa substituição, mas ele não tem conhecimento. Nessas quatro hipóteses, não indica, não nomeia, indica, mas é insolvente ou incapaz, e por quarto, quando da aceitação, já houve indicação, quando da aceitação o terceiro é insolvente e o sujeito que continua no contrato não sabe, o contrato produzirá efeitos entre os contratantes originais. Veja que eu não falo em anulabilidade, eu não falo em nulidade, eu não falo em invalidade, eu não falo em ineficácia. Eu falo que o contrato continuará produzindo efeitos entre os contratantes originais. Senhores, esse é o contrato com pessoa declarada. Até a próxima.